Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quarta-feira, 27ª semana do tempo comum. Te convido mais uma vez a voltar sua atenção para a sua respiração. Respirar consciente é deixar ser envolvido pela presença de Deus. Rezar significa cheirar Deus. Rezar significa deixar cheirar-se de Deus. E cheirar-se Deus nada mais é do que respirar de maneira consciente e sentir este sopro de Deus que te recria a cada respiração. Cada inspiração e expiração é uma nova criação. Você está sendo recriado pelas mãos delicadas e amorosas de Deus. Por isso, inspire. E sinta ser envolvido, envolvida por esta presença amorosa de Deus. Se permita, deixe ser envolvido por esta presença. Inspire e diga: obrigado, Senhor. Obrigado pelas maravilhas que realiza em mim. Meditemos o texto de hoje, Lucas 11, de 1 ao 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, se lembrarmos ontem, Jesus nos falava de duas maneiras de rezar. E ele elegia a melhor, aquela que deveria ser modelo de oração. Jesus elegia a oração de Maria, aquela que ficou aos seus pés, simplesmente silêncio, simplesmente a escuta do Verbo. A oração silenciosa é aquela que exalta Jesus. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Amados e amadas, é Deus que nos convida, portanto, a rezar a partir do silêncio, a partir desta escuta da respiração consciente, como te convido todos os dias ao iniciar esta nossa conversa. Eis que o Evangelho de hoje, os discípulos parecem inquietos e querem um modelo mais explícito de oração, pois os discípulos de João Batista aprenderam com seu mestre. E agora os discípulos querem que o mestre deles, Jesus, também os dê um modelo de oração. E Jesus dá um modelo completo
pleno para que os seus discípulos possam rezar. O local que Lucas coloca Jesus diz que ele rezava em um certo lugar, em um certo dia. Ou seja, Lucas quer nos colocar a todo momento neste lugar de escuta, de oração, de prece a Deus. E aqui nesta oração que ensina Jesus tem coisas magníficas. A primeira, Jesus se dirige ao Pai, chamando Pai, Abba, ó Pai, Papaizinho. Sim, devemos nos dirigir a Deus não com uma impressão de medo, de simplesmente pavor, mas devemos nos dirigir a Deus com familiaridade, com docilidade, com afeto. É isso que faz Jesus. Jesus se dirige ao Pai chamando-o Abba, ó Pai, Papaizinho. E assim, Jesus então abre as portas para que nós tenhamos esta relação afável com Deus e não a relação ríspida, como alguns preferem ter. Depois, Jesus pede que santifiquemos o seu nome. Quando é que eu santifico o nome de Deus? Quando eu me dirijo a Ele com esse temor que não é ter medo, mas com respeito, com carinho, com afeto, como Ele mesmo nos mostra de como deve ser nossa relação com Ele. E aí, a segunda coisa que Jesus diz nesta oração é: dá-nos a cada dia o pão que precisamos. O Pai, Deus, Ele então nos manda que nós recorramos a Ele como esta fonte do pão verdadeiro. Não o pão simplesmente que sacia a fome, mas o pão que tira uma vez por todas a nossa fome, pois Ele é o verdadeiro pão. E este pão que Ele nos dá, Ele também nos traz resultado. E aí vem a terceira coisa que o texto nos mostra, é: perdoa os nossos pecados. Contudo, o perdão dos pecados que Deus nos dará deve ser recíproco, ou seja, nós seremos beneficiados pelo perdão de Deus à medida que nós perdoamos aqueles que nos magoaram, os nossos inimigos. Somos beneficiados pelo perdão de Deus à medida que nós também somos chamados e apresentamos a nossa boa vontade de perdoar os nossos devedores. Amados e amadas, Jesus quer que nós tenhamos esta reciprocidade de ação. Ele nos perdoa, não nos nega o perdão, mas quer Ele que nós também perdoemos os nossos irmãos e irmãs. E aí? É possível? Estou perdoando o meu irmão? Ou estou sendo o hipócrita? Hipócrita é aquele que fala bonito, mas não faz nada. Não passa de palavras. Não sejamos hipócritas, mas sejamos de fato aqueles que buscam dizer palavras bonitas, e estas palavras são fruto de uma prática, como fizera Jesus. A última coisa do texto que nos diz Jesus é: e não nos deixes cair em tentação. Sim, Deus é o nosso sustento. Deus é a nossa força. Quando nós nos apegamos em Deus e a Deus, nós não temos por que cairmos, porque Ele é o nosso advogado, Ele nos acompanha, Ele nos auxilia em todas as horas. Rezemos sempre esta oração. E especialmente
Peçamos a Deus a graça de pôr em prática estes mandatos de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.